Boa noite. Minha entrevistada de hoje é Rosane Malta, que já foi a senhora Rosane Collor de Mello. Ela, primeira dama do Brasil, a esposa do presidente, primeiro presidente eleito após o regime militar. Quem não se lembra daquela eleição? Aquela eleição foi uma coisa impressionante, porque juntou Brizola, que tinha vindo do exílio, com toda a carga do Getúlio, com toda a carga do João Goulart, com toda a carga da cantoria daqueles que combateram o regime militar e que o qualificavam como ditadura, e o Lula, que representava a resistência no país ao regime, e o Fernando despontou, um homem jovem, bonito, bem apessoado, tinha até desfilado como modelo para presidente, para Dirce Figueiredo, e com um discurso franco, com a postura de autoridade, depois começaram a dizer que era autoritária, e prometendo uma revolução para o Brasil, prometendo combater os marajás. Os jornais na época estavam cheios de matéria, e eu escrevi algumas delas, dos salários absurdos que se pagavam ao funcionalismo público da magistratura, aos escaninhos da Receita Federal, enquanto o brasileiro amargava um salário mínimo que não dava $100, né? Então era uma distância terrível, e aquilo encantou o país. Hoje, os que fazem leitura daquele período dizem, porque a Rede Globo fez o Collor. Não, quem fez o Collor foi o discurso, porque ele lá como governador da Alagoas, ele já começou a combater isso. E ele foi notícia porque ele tomou postura diante disso. Enfim, esse foi o Collor que ganhou a presidência da República. Essa era a esposa, jovem esposa daquele homem jovem também. E o Brasil estava precisando de heróis na época. Todos os generais eram velhos. Ulisses Guimarães era velho. Tancredo Neves era velho. Todos que estavam o Brizola era velho. Que estavam nas cabeças da política brasileira eram antigos marechais, velhos marechais da política, fardados ou não. E o Collor se assemelhou trouxe para o Brasil, e a Rosane junto, aquela aura que cobriu os Estados Unidos, quem é tão velho quanto eu lembra disso, na eleição do Kennedy, né? Houve muita até comparação nesse sentido. E um tempo depois, esse casal que subiu altivo a rampa do Palácio do Planalto, desce aquela rampa apeado do poder, apeado da presidência, sob uma acusação. A justiça depois inocentou o Fernando, e um dia a história vai julgar com menos paixão, que ainda julga até hoje esse governo e a sua deposição, né, pelo Congresso Nacional. E o casamento da Rosana, tal como o sonho dessa República do Collor, o sonho do combate ao Marajás, o sonho da modernidade, ele abriu o Brasil. Se nós temos carros hoje com a sofisticação, o modelo lançado na Europa está sendo lançado aqui praticamente no mesmo ano, muito é graças a ele. Algumas coisas há que se reconhecer. Houve o confisco da poupança? Houve. Como está havendo um confisco agora, com as medidas não é da poupança, mas havia impostos. Enfim, um dia a história vai julgar aos que são contra, aos que são a favor, mas a Rosane tem uma história particular, e é disso que nós tratamos hoje. Ela está em Joinville, ela veio de Joinville para lançar esse livro, onde ela conta os bastidores de tudo que viu e viveu. Ela hoje é filiada ao Partido Verde, pelo que eu li, se eu estiver dizendo alguma coisa equivocada, convertida a uma igreja presbiteriana, né, dessas... É Ministério Shekinah Apostólico. Né? E é por aí que nós vamos. Rosane, todo mundo vê a Rosane como a esposa do Collor. Só que a Rosane, ela é filha da família Malta. Quem estudar a história do Nordeste, a família Malta era um
poderio, até brinquei com ela lá no início, mas é verdade, para o bem ou para o mal nas Alagoas. Né? Eles mandavam e desmandavam, uma época que a política do Nordeste, ela se fazia pelos poderosos, e esses poderosos muitas vezes sustentavam esse poder no coice da carabina do Papo Amarelo. E com tantas outras famílias daquela região, com tantas outras famílias aqui do sul, da minha região do Planalto Serrano, não raro, minha avó saía de carabina na mão de vez em quando para cobrar umas contas também. E então vinha de uma família poderosa, estudou num colégio De freiras. de freiras, Minha interno, vida inteira né? interna no colégio de freiras. E aí, Rosana, como é que foi essa juventude? Nós vamos rápido, porque nós temos só 40 minutos para explorar Absolutamente tudo. Então, 50 anos. 50 anos. Esse livro, ele conta a história de uma jovem, né, que aos 21 anos de idade se torna a primeira-dama do Estado, bem como você falou, que tinha uma família tradicional. Muitas pessoas acham que era a família Collor de Mello que era influente. E não é verdade. Né? Minha família é uma família tradicional que teve os governadores, que teve senadores, que teve deputados federais, estaduais. Eu venho também de pais políticos, avós políticos. Então, a política sempre fez parte da minha vida. Né? De uma forma que eu via os meus pais fazendo política. E eu fazia para ajudá-los. E aí depois houve o casamento, né, que o Brasil inteiro soube, e fui eleita primeira-dama do Estado junto com o Fernando, depois primeira-dama do país, né, com grandes acontecimentos, como você falou, coisas maravilhosas que ele fez, coisas ruins também. Nesse livro, eu procuro ser, João, bem correta. Correta no sentido que para as pessoas pensarem que eu não quero destruir ninguém. Isso aqui é a história da minha vida. É a história do que eu passei. Passamos momentos difíceis, momentos maravilhosos, a chegada à presidência da República, num momento histórico, onde nós tínhamos mais de 30 anos que o Brasil não tinha o direito de escolher o seu presidente. Como você bem falou, as pessoas que estavam ali, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola, todos eram pessoas já velhas, e veio Fernando e Lula, as duas novidades para o país. E o brasileiro se apaixonou pelo Fernando Collor, porque vinha dessa campanha de contra os marajás, né, com aquela força, com aquela determinação, e terminou sendo eleito presidente da República. E nesse livro, eu conto... Eu quero te perguntar uma coisa. Vamos concentrar isso numa noite. Naquele dia, quando saiu o resultado ou naquele dia ou no dia seguinte, naquele dia ele deve ter se envolvido com todos que estiveram na campanha. Mas quando saiu o resultado da eleição, você é o presidente da República. A primeira conversa privada que você e o Fernando tiveram, qual foi a conversa dele? O que vocês dois falaram? O que vamos fazer? Né? Ou fizeram que nem um amigo meu, puxa, ganhamos, e agora? Ou eu tinha um plano para o Brasil, Ele tinha, já existia uma equipe, né? Você, para ser candidato à presidência da República, no começo, no princípio do princípio, quando ele tinha 1% nas pesquisas, não existia nada. O que existiam eram meia dúzia de pessoas vindo de Alagoas, e uma delas, Paulo César Farias, vindo de Alagoas e dizendo, vamos à luta, vamos ver o que é que vai dar, o que é que vai acontecer. Então, ele tinha 1%, e aí as pessoas foram começando a observar, foram começando a acreditar, e ele foi subindo nas pesquisas, e chegou o momento dos debates, e aconteceu o primeiro turno, e eis que a grande surpresa acontece. Porque nas pesquisas ainda dava que o Lula estava na frente. E de repente houve uma mudança e o Fernando consegue ser o mais votado.
contra todos, chega até ganhando do Lula. Vem o segundo turno, a grande surpresa, maior ainda, a gente chegou, a gente não imaginava que a gente chegasse aqui, mas a gente chegou. Já vencemos o primeiro turno, vamos agora para o segundo turno. E foi feito, aí já tinha uma equipe, já tinham pessoas que estavam trabalhando com um projeto real de que ele chegasse realmente à presidência da República. E aí foi onde teve a Zélia, que fazia parte da equipe econômica. A Zélia não seria a ministra da Fazenda. Quem seria ministra da Fazenda seria o Roberto Campos, que estava com um plano econômico que a gente acreditava que era o perfeito e para o momento do país. Que já tinha sido um grande ministro. Que já tinha sido um grande ministro. Eu li aquele livro, Lanterna na Polpa dele, até hoje ainda é um dos livros de cabeceira, não sei se você leu, a Roberta Norochi está aqui. A irmã com certeza, Rosana, minha irmã. O Leandro Camargo, a filha da Roberta, que vai ser apresentadora aqui nessa bancada, vou dar um lugar para ti. E aí? O que conversaram? Tá, agora nós vamos para Brasília, junto à Austrália, já tinha a casa da Dinda nós lá. Já morávamos em Brasília, né? Porque quando nos casamos, eu e o Fernando, ele era deputado federal. Então nós já tínhamos, aquela casa era da família dele, o pai já tinha morrido e ficou para Dona Leda. E o Fernando ficou naquela casa por ser o único político da família Collor como deputado federal. Então a gente já morava em Brasília. E aí a casa da Dinda já existia. E aí ele, eleito presidente da República, olha, o grande sonho. A gente só pensava, naquele momento, de festejar, de agradecer ao Brasil. Né? Depois era o segundo passo, o que vamos fazer? Né? O que vai acontecer? E aí foi depois que foi criado o bolo de noiva, onde eles se reuniam com todos... O bolo de noiva já existia, né? Já existia, mas era... Ele foi rebatizado em função dessa coisa foi toda, rebatizado, né? Em função... Pelo formato, ali, outro dia ainda passei na frente dele. Foi feito, mas ali era onde todo mundo se encontrava e as reuniões aconteciam para que fossem escolhidos os ministros. Dali saiu todos os ministros, da saúde, da educação, da justiça, da fazenda, né? Ali saiu todos os planos, todos os projetos. E aí terminou acontecendo e teve coisas boas que ele fez, maravilhosas, abrindo o Brasil, que realmente a gente não tinha. Os carros eram considerados carroças. Teve o lado positivo. Eu gostaria de ter visto, quando ele anunciou a abertura para as importações, e notadamente dos automóveis e na área da informática, ele disse que o próximo passo seria a reforma do sistema financeiro. Isso eu gostaria de ter visto acontecer no Brasil. Que infelizmente até hoje não ainda foi precisa. Possível. Né? O financeiro, o político também, que necessita, né, uma reforma e que está começando aí, né? Ele deixou de fazer várias coisas. Mas, Rosana, a gente poderia dizer que naquele momento que você chegar à presidência da República, eram dois jovens que, enfim, tinham feito uma conquista extraordinária na história, sob qualquer aspecto que se julga, ainda é uma conquista extraordinária, mas deslumbrados. Eu vou mudar a pergunta. Se esse fato tivesse acontecido 20 anos mais tarde, vocês dois, cada um com mais 20 anos, acha que teria sido diferente? Da minha parte, eu creio que não, porque assim, o que eu fiz, e eu conto no meu livro, o que eu podia fazer pelo meu país com 24, 25, 26 anos eu fiz. Eu dediquei o meu melhor. Tanto que as pessoas dizem que coragem de escrever um livro aos 50 anos de idade, né, sabendo que passou por diversas coisas críticas, que houve o lado negativo, mas eu coloco aqui a verdade dos fatos. Então, eu posso dizer que eu teria mais sabedoria, no sentido de não ter ocupado a presidência da LBA de fato, e sim de honra, para que eu não pudesse ter sofrido algumas coisas.
Você foi acusado de desviar recursos. De desviar recursos. Graças a Deus eu fui absolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nada ficou comprovado. Então, sobre a minha vida, sobre o meu lado, eu falo. Aquilo já representou um quê? Porque... Agora, em relação ao Fernando, eu já não posso dizer, porque aí é a história dele que ele vai contar. Vocês sentiam, houve aquele primeiro momento no Brasil inteiro com vocês e depois começou, como se faz em qualquer governo, o processo de mina, de sapa, de ataque, de fragilizar. Tinha em andamento esse jogo? Vocês tinham a percepção disso? Que o Brasil começava a tentar dobrar o voluntarismo do Collor? Eu acredito que naquela época, assim, ele não aceitou algumas coisas, né? Ele quis... ele achava que era capaz de ele governar o país sozinho. Na sua prepotência mesmo, na sua arrogância, que ele era uma pessoa muito arrogante, muito prepotente, ele achava que não precisava do Congresso, não precisava do Senado, que como ele tinha chegado pelo voto popular e tinha derrotado todas aquelas forças políticas, né, ele achava e tinha o apoio do povo, o apoio do brasileiro, ele poderia dizer, não, eu não dependo de ninguém. Ele não tinha estudado a história do Jânio Quadros? Tinha, mas eu acho que cada político, quando ele entra, o poder faz com que o transforme. Comigo é diferente. Comigo é diferente, nada vai ser igual. Rosane, e a relação com a família, com o irmão? Porque o autor da tragédia, tanto familiar quanto política do Fernando, foi o irmão. Porque a todo o resto ele teria sobrevivido, mas depois da entrevista do irmão... Que era uma briga muito forte, eles já tinham essa briga desde que me casei com o Fernando, eu sempre via o Pedro e o Fernando briga constante. E essa briga que terminou acontecendo, o Pedro fazer todas as denúncias, foi graças a um jornal. O Fernando, ele tinha um jornal em Alagoas chamado Gazeta de Alagoas. Que o PC botou lá, moderno. Não, bonito. Esse era da família. Da família, né? Da família Arnon de Mello. E o Fernando resolveu criar um jornal chamado Tribuna de Alagoas. E o Pedro não aceitou, porque esse jornal, ele dizia que ia fazer oposição, ia tirar a clientela da Gazeta de Alagoas. E não era esse interesse. O Fernando queria aquele jornal para ser um jornal onde ele falasse tudo aquilo que ele gostaria de falar e que ele não podia ser na Gazeta. E aí as pessoas acham que o Pedro foi por um momento histórico resolver falar tudo aquilo, e não é verdade. Eu deixo bem claro no meu livro que foi exatamente por causa disso, por briga de interesse mesmo, de poder. Mesquinharia. Mesquinharia mesmo, e o Fernando terminou lançando esse jornal, e o Pedro, enfurecido, não aceitou e começou a fazer as denúncias. Aí o país todo já sabe o que aconteceu, Fernando terminou sendo impeachado e o Pedro terminou morrendo de uma forma brusca em muito pouco tempo com câncer, né? Quando se tornou inevitável, ou ele renunciava, que foi o que ele fez, né? Não havia outra possibilidade, ele tinha que renunciar. E qual foi vocês tiveram algum tipo de conversa? Sentaram um dia na beirada da cama, como eu faço com a minha mulher, como a Roberta faz? Com certeza, tivemos várias, uma só não, várias. E qual é a saída? Qual é a discussão? Ele até o último minuto ele não queria renunciar. O Fernando, ele tem uma soberba mesmo de achar que até o último minuto, por quê? Porque ele na vida dele, ele não era perdedor. Ele tinha sido prefeito, ele tinha sido deputado federal, então ele conseguia tudo, ele não sabia o que era perder. Deputado federal com a votação maravilhosa, tinha sido governador de Alagoas, com a votação também maravilhosa, tinha sido eleito presidente da República em 2 turnos, então ele não sabia o que era perder. Então ele achava que ele ia ainda conseguir, no último minuto, leonino,
o rei da selva acha, ele tem consciência que ele vai, até o último minuto, vai vencer. E o Fernando, ele dizia, não, algo vai acontecer que no final eu não vou ser impeachado. Eu não vou dar essa renúncia. Tanto que foi assim um trabalho árduo. Teve a grande participação do senador Luiz Estevão e minha, para que ele chegasse a renunciar. Então acredito que eram 2, 3 horas da manhã, quando ele disse, não, eu me rendo, eu aceito, e eu vou escrever e vou aceitar a renúncia, porque os advogados disseram, você não tem outra alternativa que não seja a renúncia. E aí terminou todo mundo sabendo o que aconteceu. E ele acreditava, depois que ele saiu, depois que a renúncia foi... Ele acreditava que ele voltaria nos braços do povo. Não leu Jânio Quadro mesmo. O mesmo que aconteceu com Jânio Quadro, só que nós sabemos que foi exatamente o contrário. Em que momento que o casamento de vocês começou a desandar? A gente teve uma crise aos 7 anos de casamento, que foi contornado, né? O momento que o nosso casamento terminou foi quando aconteceu a gente voltar a morar no Brasil. Nós morávamos nos Estados Unidos, morávamos em Miami, e nós voltamos, e ele foi candidato ao governo de Alagoas. E ali eu achei que o Fernando, ele tinha mudado, que ele era uma nova pessoa. Não tinha como não ter mudado, né, Rosane? Eu acreditava, eu, Rosane, acreditava que ele não era mais aquela pessoa vingativa, que não era mais aquela pessoa prepotente, que ele tinha aprendido. Eu falei, esse tempo todo afastado, com sofrimento, ele ia ser diferente. E na campanha do governo de Alagoas, tanto que aí já começou a minha intimidade com Deus, a minha experiência com Deus. Eu pedi a Deus, Senhor, se for da tua vontade, eu não esqueço nunca esse dia, eu não contei isso no livro, porque são tantas coisas, mas eu estava na casa da minha mãe, conversando com ela, e eu disse que se fosse para minha bênção, fosse para o meu bem, que ele fosse eleito. Se não, que Deus não permitisse. Porque eu sentia que o Fernando, ele não tinha mudado. Ele não tinha aprendido. Tem pessoas que com as dificuldades, elas aprendem, elas crescem como ser humano. E tem outras pessoas que não. Mas e hoje ele está diferente no Congresso, você não acha, não? Está apagado. Mas eu não vejo mudança de comportamento, eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Eu não vejo o Fernando como uma pessoa que passou por problemas e que tenha crescido, na minha concepção, na minha visão. Tanto que ele começou humilde na campanha do governo de Alagoas. Não, eu não serei candidato, se permitir eu serei candidato ao Senado. E aí o partido começou a ver que ele tinha chance, as pesquisas ele viu que ele tinha chance de ser governador, e aí ele já começou a dizer, não, eu posso ser candidato ao governo, então ele já começou a ver as pesquisas. Eu lembro que saiu na Veja, isto é, que a diferença que ele estava para o segundo candidato era muito grande, então o ego já começou a falar mais alto e ele já começou a olhar as pessoas de uma forma diferente, e eu já comecei a olhar ele de uma forma diferente também, e eu falei, o velho Fernando continua, não mudou absolutamente nada. E aí foi quando ele viu que ele tinha chance de ser governador, e aí ele já mudou. O Fernando de antigamente ressurgiu. E foi o que aconteceu, ele terminou não sendo eleito. Vocês nunca pensaram em ter filhos? Pensamos em ter filhos. Aí começou a minha grande crise, a minha grande depressão, porque eu tive uma gravidez e perdi. Fiz o segundo tratamento, não consegui. No terceiro, eu já estava muito debilitada, com todo aquele processo de não conseguir
realizar, eu entrei em depressão, o meu casamento já estava em crise por todas essas coisas, né? Eu já estava cansada de sempre fazer tudo para o Fernando. Então, eu morava nos Estados Unidos, eu tive que voltar para morar no Brasil, eu tive que ir morar em São Paulo. Sempre o projeto era do Fernando. E esse projeto da candidatura ao governo de São Paulo? Ele foi candidato à prefeitura. Pois é, mas era um processo. Era um processo, aí ele não conseguiu. Quem é que o convenceu? Ou ele tinha a esperança de que São Paulo esse projeto foi quando nós voltamos e eu fiz uma festa de 50 anos para ele, em Alagoas. E foi uma forma de... o que eu poderia fazer? É como eu falo, tudo era em função do Fernando. A Rosane só pensava tudo em Fernando. Então, aos 50 anos, ele ia voltar a morar no Brasil. E eu falei, ele não pode chegar e não acontecer nada. Então, eu criei um fato, junto com a minha irmã, que está aqui presente, né? Fomos as grandes heroínas, nós duas. E como vamos fazer para o Fernando não chegar apagado? Porque ele estava fora da mídia. Sim. Totalmente... sem respaldo nenhum. Então, temos que sair daqui de Maceió, de Alagoas, uma grande festa. E aí eu comecei a convidar pessoas que pudessem me ajudar, e eu queria trazer do Brasil inteiro. Aí veio o partido PRTB, que era o Levi Fidelis, na época, e comecei a convidar grandes amigos, amigos de São Paulo, amigos do Rio, amigos do Rio Grande do Sul. Então, foram feito convite de pessoas que eram ainda ligadas a gente e fizemos um grande evento. E nesse evento surgiu a possibilidade de o Fernando fixar residência em São Paulo e ser candidato a prefeito, através do PRTB. E assim aconteceu. Nós mudamos para São Paulo, ficamos 3 meses hospedados no Hotel Maxud, planejando tudo isso, não é? E aí terminou ele sendo candidato, mas não pôde. Mas até o último minuto ele fez barulho. Sim, fez bastante barulho, né? Porque até o último minuto não vai conseguir, porque a lei não permite, o tempo não conseguiu ainda, os 8 anos que ainda faltava alguns anos para terminar aquela punição. Mas aí ele conseguiu, entrou, mas no final realmente não pôde ser candidato. Rosana, você era uma menina quando entrou nesse mundo ao lado do Fernando, não no mundo da política, que você nasceu dentro dele. Aos 19 anos de idade entrei nessa E viveu, você consumiu a tua juventude dentro desse processo. Uhum. O que você sentiu nesse período? Quais foram os teus crescimentos? Quais foram as tuas grandes dores? Não a separação, mas a tuas grandes dores. Quais foram os teus grandes medos? A hora que, por exemplo, que vocês estavam acuados lá dentro da casa da Dinda. Mas isso tu me responde depois dos comerciais, um minutinho só.